Bom dia. Cumprimento a todos para o segundo Congresso de Psicologia Brasileira. O presente trabalho possui como título Estresse em Adolescentes, um olhar para o processo de aprendizagem em alunos da segunda série do ensino médio. Então, como autores tem Júlia da Luz Veloso, Emily Gabriele, Fanny Valentim, Cíntia Raquel, Gabriele Silva, Maioli Gonçalves, todas com vínculo institucional com a Unsuma, a Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Então, o presente trabalho, ele relata a experiência de um projeto de extensão realizado por acadêmicas de quinto período, na época, de psicologia, denominado ADA, Desenvolver para Aprender e Aprender para Desenvolver, e buscou a compreensão dos processos de aprendizagem em relação às situações emergenciais apresentadas por turmas de ensino médio, escolhidas de um centro educacional em Imperatriz, Maranhão. E a partir das informações coletadas, junto com os protagonistas do ambiente escolar, ou seja, professor, aluno, direção, foi identificada a necessidade de um olhar voltado para questões relacionadas ao estresse em estudantes da segunda série, do ensino médio. Porque foi percebido que os adolescentes estavam passando por esse processo de crescimento, de solicitações no âmbito social, escolar, que estavam interferindo nesse processo de aprendizagem. Sendo assim, foi possível, ao final, realizar uma reflexão com base nessa teoria da aprendizagem transformadora de Freire, Paulo Freire, ao pontuar que o homem, quando ele compreende sua realidade, ele pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. E a escola ela tem um papel crucial nessa promoção da educação e dessa mudança social. Então, por meio de atividades interventivas desse projeto ADA, foi possível mediar esse processo de mudança social ao levar a psicoeducação da temática estresse e relacioná-la aos processos de aprendizagem. Qual foi a metodologia? Bom, nosso objetivo foi discutir sobre estresse na adolescência e a interferência no processo de aprendizagem escolar desses alunos. Então, trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo relato de experiência, onde se utilizou da metodologia da problematização para verificar a demanda emergencial para atendimento dos participantes. Então, o que foi realizado? Nós realizamos análise da realidade educacional desse centro de ensino, entrevista semi-estruturada com gestor e professores, análise do plano político-pedagógico da instituição, observação ali do espaço escolar, de sala de aula, para levantamento de dados, e também buscamos sugestão desses alunos, para saber quais eram suas demandas, necessidades. A sala de aula era composta por 40 adolescentes. E a partir dessas informações, e tendo em vista o objetivo, que viessem colaborar diretamente ao alcance de resultados satisfatórios juntos aos alunos por via da temática estresse e os impactos no processo educacional. Então, chegamos a essa temática. O desenvolvimento projetuado ele ocorreu nos meses de setembro a novembro de 2019, com 7 visitas ao total. Então, foram 3 visitas técnicas e 4 visitas de intervenção. Bom, a primeira intervenção ela foi realizada no dia 31 de outubro, e teve como objetivo apresentar aos estudantes da segunda série a temática a ser trabalhada, que foi o estresse em adolescentes. Então, para isso, a gente utilizou como metodologia uma caixa que foi circulando com algumas perguntas norteadoras, envolvendo o estresse, que eles pudessem participar de uma forma bem dinâmica. E o que foi possível perceber? Que eles se identificaram com a temática, eles se mostraram muito interessados, participativos, compartilharam exemplos vividos por eles, e ganhou destaque nessas discussões os fatores externos causados pelo estresse, que são definidos por Lippe e Tricoli, referências nessa questão, como provenientes de relações mal resolvidas, perdas, dificuldades financeiras, excesso de trabalho, expectativas da sociedade, preconceitos, responsabilidades, Então, na condição de adolescentes, eles explicaram que eles se sentiam pressionados pela família, por terem que escolher uma profissão a seguir. Estava numa época bem pertinho do vestibular, então estava bem atenuante, estava bem em destaque essa questão do estresse neles. A segunda intervenção ocorreu no dia 7 de novembro e objetivou a promoção de reflexões sobre a relação entre o estresse e sua interferência na aprendizagem. Então, nós utilizamos uma dinâmica
foi feita lá na quadra, chamada Corrida dos Privilégios. Então, lado a lado, os alunos teriam que avançar 2 passos, caso se enquadrassem em instruções dadas por nós, pelo grupo. Então, as instruções envolviam relação familiar, orientação sexual, discriminação, apoio social, desestímulo nos estudos, enfim, diversas outras questões. E o fato de a dinâmica trabalhar aspectos muito íntimos deixou parte deles assim mais introspectivos, pensativos em primeiro momento, né? No entanto, foi bem interessante refletir sobre isso. E um autor chamado Brito Arruda Contreras, ele discute sobre a inclusão excludente, né, presente em muitas escolas, quando se é colocado todos os alunos no mesmo patamar avaliativo, aquela questão da meritocracia, desconsiderando desigualdades sociais e favorecendo aqueles que possuem mais méritos e que são mais bem dotados. Então, dessa forma, a escola deve adotar uma posição importante de mediação ao formar alunos com criticidade, autonomia, para transformar sua condição social. Então, essa dinâmica foi bem importante, né? Porque uns ficaram mais à frente, outros ficaram mais atrás. Então, eles puderam fazer essa análise. A terceira intervenção teve como objetivo trabalhar desenvolvimento de habilidades que envolvessem compreensão, né? Então, levamos a proposta da caixinha também de troca de um segredo, em que eles anonimamente colocaram em papel uma dificuldade, ou um desafio que estavam passando ali naquele momento, a fim de um outro colega oferecer um conselho. E esse aqui foi um dos dias mais importantes, porque eles puderam discutir sobre bullying, discriminação, insegurança, solidão, entre outras questões que estavam ali percorrendo o próprio ambiente de sala de aula, né? E sobre essa relação, Vygotsky pontuou que, como desenvolvimento potencial, as atividades que o sujeito consegue desenvolver com ajuda, seja do professor, seja de outro colega mais habilidoso. Então, se em uma sala de aula não tivesse a boa relação, tanto aluno-professor quanto aluno-aluno, dificulta o processo de aprendizagem, né? Então, é preciso uma harmonia, um ambiente de cooperação, de acolhimento. Então, foi muito importante essa intervenção. A última intervenção do projeto ADA ocorreu no dia 21 de novembro e foi dividida em 3 momentos. O primeiro momento foi o relaxamento, que foi utilizada a técnica de Mindfulness, para que trabalhe questões de concentração, redução de estresse, ansiedade. E é uma técnica muito reconhecida. O segundo momento consistiu na entrega de um folder explicativo para eles, falando sobre estresse, adolescência, e parte deles, né? Aliás, a turma toda já sabia o conteúdo que estava ali, porque a gente já tinha trabalhado em sala de aula, foi mais para sintetizar mesmo. E o terceiro momento consistiu em feedback oral da turma sobre esses dias de intervenção. E eles revelaram que a temática foi crucial para a compreensão de muitas situações que aconteciam com eles, né? E que, por meio das atividades, passaram a compreender também os colegas de turma. Então, diante do que foi observado em campo, é necessário que se tenha um olhar mais atento e humanizado aos adolescentes dentro desse âmbito escolar, uma vez que estão passando por esse processo de crescimento social, autoconhecimento, desenvolvimento físico, cognitivo e uma intensa preparação para o vestibular, né, principalmente o que se refere ao ensino médio. E dessa forma, há de se considerar fatores estressantes, tais como cobrança, conflitos, relacionamentos, né, que podem causar adoecimento mental. E em face a essa realidade, o ambiente escolar ele deve ser um ambiente acolhedor, abrindo espaço para que esses alunos eles tenham participação mais ativa, trabalhando percepções, sentimentos, especialmente a saúde mental também, por que não? E vale ressaltar também a importância da experiência do projeto ADA para a formação profissional em psicologia, contribuindo com conhecimentos, técnicas diferenciadas, dinâmicas, né? Que contribuem muito com a experiência acadêmica. Encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada.